Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos estudando sobre as placas de trânsito. Para que isso, tia? A gente vai tirar a carteira? Não, né? A gente viu na última aula que as placas de trânsito elas servem para sinalizar, para organizar o trânsito. Então, se a gente faz parte do trânsito, como nós estudamos os pedestres, os ciclistas, então pelo menos duas dessas categorias a gente faz parte, né? Quem não sabe andar de bicicleta, sabe andar. Então, somos aí pelo menos pedestres, mas muitos andam de bicicleta, de patins, de patinete, então nós somos pedestres e ciclistas. Além de estar dentro do carro, de ser passageiro no carro, então a gente sempre está usando as vias, a gente sempre está no trânsito. Então é muito importante a gente saber se localizar, saber onde nós estamos, saber as regras daquele trânsito, porque assim é mais fácil para a gente evitar acidentes. Nós vimos na última aula as duas primeiras placas. Hoje nós vamos ver as 5 últimas. Não, vamos ver se dá tempo da gente fechar. Mas eu acho que dá tempo da gente fechar todas elas nessa aula. Porque depois que deu essa introdução do que é a placa, para que serve, fica mais rápido. Falamos sobre as nossas placas de regulamentação, que são as vermelhas. Placas vermelhas são as placas obrigatórias. Pare! Dê a preferência! E aí, essas placas vão ser sempre vermelhas, como a minha camiseta do saber, o meu batonzinho vermelho. E aí, sempre vermelhas com fundo branco, e aí a sinalização, a indicação vai estar em preto. As únicas placas que têm um formato diferente é de pare e de dê a preferência, mas elas são obrigatórias. Então, é obrigatório seguir essas regras. Obrigatório, é obrigatório virar à direita, obrigatório virar à esquerda. Vimos também a placa sobre sinalização de obras. Ela é amarela, só que é um amarelo mais escuro, é quase um laranjado, né? É diferente dessa placa aqui, que é amarela, que é a que vamos falar hoje, as placas de advertência. As placas de sinalização de obras, elas são um pouquinho mais escuras. E aí elas vão dizer se tem alguma diferença ali durante aquele trajeto, durante aquele espaço ali, digamos. Tem cascalho na pista que pode escorregar, ou é área com desmoronamento, então tá caindo pedras ali, então é um lugar perigoso que vocês não poderiam brincar de forma alguma. Então, se tem uma placa, primeiro, se tem uma placa já dessa cor mais escura, já indica que tem obras na pista. Se tem obras na pista, não é lugar de criança brincar. Então evitem esses lugares. Às vezes tá reformando algum parque, quem mora ali perto do Tagua Park, por exemplo, tá tendo muita obra ali naqueles viadutos, então vai fazer caminhada ali pela ciclovia, essas coisas. E aí tem uma placa assim, desse amarelo escuro, muito cuidado nesses lugares, porque provavelmente é um lugar onde está tendo obras. Beleza? Vamos seguir então agora com a nossa placa de advertência. São as placas, eu acho que mais vemos por aí, são as placas de advertência. A advertência é atenção, aquele símbolozinho de atenção, ele é dessa cor, ele é amarelinho assim, e aí uma exclamação amarela, e ele tem o formato de um triângulo. Enfim, as nossas placas de advertência é de atenção. Elas servem para quê? Tem o objetivo de advertir o condutor, ou seja, alertar o condutor de possíveis perigos em relação à via. Essas placas têm uma forma quadrada, colocadas na diagonal. Elas são quadradas e são colocadas assim de ladinho, ó, tá vendo? E com o fundo amarelo e não são de caráter punitivo. Quem não cumpre essa vermelha aqui, ó, leva multa. Quem tem a placa de pare ali, não para, ou tem a placa dizendo que é 80 km por hora e a pessoa tá 90, tá 100 km por hora, vai o quê? Levar uma multa. Agora, se tem uma placa dizendo que tem uma lombada, que a gente conhece como quebra-mola, e a pessoa não vem e pula o quebra-mola, ela não vai levar multa por pular o quebra-mola, tá bom? Mas
Em compensação, pode literalmente quebrar as molas do carro, né? O carro pode estragar aí nessa puladinha. Então é bom estar atento, porque geralmente se for uma via em que a velocidade dessa via é alta, uma via de 80 km por hora, tem uma sinalização avisando que terá um quebra-mola, né? Terá uma lombada. Aí geralmente tem a sinalização assim, a 400 metros lombada. Aí depois tem uma a 200 metros lombada, a 100 metros uma lombada. E aí tem a plaquinha igual a essa aqui, dizendo lombada. E aí na lombada a pessoa já tem que ter reduzido a velocidade do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, já tem que ter reduzido a velocidade para não pular na lombada e aí acabar causando um acidente, se machucando, enfim. Mas não gera multa se isso acontecer. Mas o alerta serve para segurança, claro, né? Continuando. As placas de advertência podem alertar o condutor da aproximação a curvas, cruzamentos, estreitamentos de via, rodovias, ferrovias, se vai passar uma linha de um trem ali no meio, ou se está perto do metrô, vai ter uma plaquinha avisando o perigo ou o sentido daquela via. Se aquela via está indo ou se ela está vindo, né? Então, o sentido da via vai ser avisado através dessas plaquinhas. Se vocês estiverem viajando, vai ter aqui, ó, sinalizando assim, curva acentuada à direita. Acentuada quer dizer que ela é uma curva bem inclinada mesmo, bem, porque tem as de curva, só curva. Curva à direita, curva à esquerda, são essas aqui, tá vendo? Dobra menos. Quando é curva acentuada, diz que você vai indo assim, de repente, tem que virar pro lado. Então, tem esse aviso antes, porque principalmente nas nossas rodovias, a velocidade é muito alta nas nossas rodovias. Aí temos rodovias de até 110 km por hora, né? Permitido. Só que as pessoas correm mais, mas não pode, é perigoso. Mas é a 110 por hora. E aí, quando você tá 110 por hora, e aí não tem uma placa avisando e simplesmente aquela via tem uma curva de uma vez, aí pode causar um acidente aí. Às vezes não dá tempo de frear e acaba saindo da pista, né? Então, é muito importante ter essa sinalização, ter essa placa. E essa placa, ela serve justamente para nos alertar. Olha, vai ter uma curva. E aí, para já ir diminuindo a velocidade e poder fazer a curva. Confira abaixo as placas de advertência existentes e o seu respectivo significado. E aí nós temos as nossas placas. Eu quero que, como na última aula, você pegue a canetinha amarela. E aí eu quero que você pinte essas placas. Lembrando que o amarelo da última aula era um amarelo mais escuro. Olha aqui, um do lado do outro, vocês podem ver que há uma diferença, tá vendo? Ui, eu balancei a minha câmera. Volta, pronto. Aqui, ó, é um pouquinho diferente, tá vendo? As de sinalização de obras na pista é um laranjinho um pouquinho mais escuro e as de advertência é um amarelo mais claro, tá vendo? E aí, se vocês puderem, tá passando a canetinha aí, um amarelo bem clarinho, um amarelinho que a gente pinta o sol. Quando a gente vai fazer o sol, a gente pinta de amarelo clarinho, assim, ó. Pois é, esse amarelo que vocês vão pintar essa placa. Vamos para a próxima placa. Eita, que a hora não espera. As placas de indicação. Essas aqui são legais quando a gente tá andando pela cidade, a gente observar, porque principalmente quando a gente tá andando numa cidade que a gente não conhece, essas placas de indicação nos ajudam muito, porque elas que nos mostram em que cidade nós estamos, aquela via, ela vai levar para qual cidade. No nosso caso aqui de Brasília, Distrito Federal, nós temos regiões administrativas. Tudo dentro do Distrito Federal é Brasília, e aí Brasília é dividida em regiões administrativas, por isso nós só temos um governador e nós não temos prefeitos, nem vereadores aqui no Distrito Federal, justamente por só ter uma cidade. E aí, dentro das regiões administrativas, as RAs, nós temos os nossos administradores regionais, tá bom? Vamos lá.
As placas de indicação, que são as verdinhas. Agora a canetinha verde, tá bom? Elas pretendem indicar e orientar o condutor sobre o local ou destino da viagem. As de fundo azul identificam o local e as de fundo verde orientam o condutor do destino, utilizando setas e a indicação dos quilômetros. Segue abaixo alguns exemplos de placas de indicação. Ó, nós vamos ter algumas placas assim. Tipo, a 500 metros nós vamos ter curvas ali, e aí vai ter uma divisão na estrada a 500 metros. E aí você pode seguir conforme você quer ir nessa divisão. Aracati, Beberibe, e aí seguindo direto Fortaleza. Então, a 500 metros você vai ter opções. Aí é isso que indica. A 500 metros você terá opções e aí você vai escolher para onde você vai. Eu não sei, tomara que não esteja saindo ao contrário aí pra vocês. Eu acho que não. Eu acho que não tá saindo ao contrário pra vocês. Mas vocês têm essa apostila aqui com esse desenho, tá bom? Vamos lá. Zona Sul, Goiânia ou retorno. Essa daqui é de Brasília, tá bom, gente? Aqui, ó, quando a gente tá saindo aqui, quando segue pelo viaduto aqui de Samambaia, quando sai de Taguatinga, aí tem assim, ó, se você seguir direto, você vai para Goiânia. E depois ali da fábrica da Coca-Cola, quando você vem vindo direto, assim, aí sai para Goiânia. Ou então você pode fazer o retorno e virar aqui, ó, pra Gama. Vocês vão parar aqui no Gama, aqui pertinho de casa. E aí tem essas placas aqui, retorno, ou então tem assim, retorno a 300 metros, ou indicação de retorno, tá bom? Brasília, 55 quilômetros, isso quer dizer que daqui 55 quilômetros entra em Brasília. É assim. Teresina, São Luís, essas placas vão indicar, então, os estados para onde você tá indo, tá bom? E quando chega nesse estado, aí tem a placa em azul. Vamos lá, depois dessa, as placas educativas. Tal como o nome sugere, tem o propósito de educação, de educar o condutor quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Essas placas são retangulares e de fundo branco. Na imagem mostra-lhe alguns exemplos de placas educativas. Nós temos muitas placas dessas aqui, ó, branquinhas no trânsito. Essas placas educativas são, por exemplo, assim, ó, respeite a vida. Tem muita. Hoje em dia nós temos até de LED. Tem um motorzinho lá de LED, o letreiro brilhoso lá, falando, respeite a vida, use o cinto de segurança, respeite a velocidade da via. Na dúvida, não ultrapasse. Quando a gente está nas rodovias cortando o país, tem muito disso. Quando tem aquela faixa, que são duas faixas em amarelo, contínuas. Elas não são riscadinhas assim, falhando, elas são contínuas na via. É proibido ultrapassar quando está nessas faixas. Por quê? Geralmente porque indica que durante aquele lugar ali na via, você não consegue ver se tá vindo ou não carro do outro lado. Então, quando você não tem essa visibilidade, você pode estar ultrapassando e na hora tá vindo um carro ali de frente e aí você não conseguir desviar e pode causar aí um grande acidente. Então, na dúvida, não ultrapasse. Mesmo que não seja faixa contínua, seja uma faixa seccionada, né? Que é assim, vem o risquinho, para, vem o risquinho, para, vem o risquinho, para. Então, quando tá o risquinho para, o risquinho para, o risquinho para, significa que você pode ultrapassar. Mas se você não tem certeza, você não tá conseguindo ver, você tá com medo, não vá. Então, essa placa diz isso, na dúvida, não ultrapasse. Ultrapasse somente pela esquerda, então não ultrapassar ali pelo acostamento. Falando sobre neblina, motociclista trafegue somente com farol aceso, para um motociclista usar sempre o farol aceso. Hoje, todos os veículos têm que usar o farol aceso, né? Use o cinto de segurança.
Sobre neblina, use a luz baixa. Então, mesmo que antes da lei do farol, né? Se tiver neblina, a visibilidade diminui um pouquinho, acende o farol para que os carros possam ver uns aos outros, né? Então, pedestre, atravesse na faixa. Olha aí, ó, educativo para o pedestre também. Essas são as placas educativas. As placas de atrativos turísticos, elas vão estar sempre marrom. Quando a gente está chegando perto, eu já fiz ecoturismo, é bem interessante, fui fazer um rapel um tempo. E aí, trilha também eu já fiz, e tem essas placas marronzinhas. E aí elas indicam se a gente está perto ou não da cachoeira, é legal. E indicam se a gente está perto, né, da trilha, indicam os lugares na trilha. Essas placas são marrons. Elas indicam e orientam o condutor da localização de atrações turísticas locais. Essas placas têm o fundo marrom com as letras brancas e indicam através de nomes e símbolos o local, podendo também orientar o condutor da localização das atrações turísticas através de setas e também dos quilômetros, tipo assim, cachoeira daqui 2 quilômetros, coisas assim. Podemos também orientar o condutor, né, através dos quilômetros. Na imagem abaixo, segue alguns exemplos de placas de atrativos turísticos. Aqui, ó, Cidade das Águas, aqui, rodoviária, Museu de História, Teatro Municipal. Vai ter assim, ó, o desenhozinho do museu, ó. Do teatro, as máscarazinhas do teatro. Então, vai ter esse tipo de indicação, que são os nossos destinos turísticos. Então, as placas nos ajudam nisso. E acabou! Falamos de todas as placas. Fiquei com medo de não dar tempo. Se o vídeo fica muito longo, fica cansativo para vocês. Ele também fica muito pesado para enviar. Vamos lá! Agora é a sua vez! Vamos ver se você aprendeu. Encontramos placas e símbolos por toda parte no nosso dia a dia. Ligue as placas no seu significado. Parada obrigatória! Nós estudamos sobre isso. Qual desses aqui é parada obrigatória? Emergência. Estacionamento regulamentado. Sentido proibido. Área escolar. Gás tóxico. Telefone público e proibido fumar. São placas que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos lá. Será que vocês reconhecem essas placas? Vocês podem ir também por eliminatória. Vocês podem ir pelas que vocês conhecem e as que vocês não conhecem vão ficar por último. E aí você faz por eliminação, né? Tipo assim, sobrou essa da cruzinha e sobrou essa da caveira. Aí sobrou emergência e sobrou gás tóxico. Entre essas duas aqui, qual que é emergência e qual é gás tóxico? Qual vocês acham? Assim, vamos correr, ali é um hospital. É um hospital? Acho que não, né? Então, acho que esse daqui é emergência. Se esse aqui é emergência, qual que sobrou como gás tóxico? Esse aqui. Já ajudei vocês. Agora as outras aqui, tem lá nas placas que a gente estudou. Vamos lá. Número 2. Na escola também existem símbolos. Também temos placas nas escolas. Esses símbolos abaixo podem ser vistos na porta. Na porta da onde? Na porta da diretoria? Na porta do depósito? Ou é na porta do banheiro? Esses símbolos aqui. Eles estão na porta de onde? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, gente. Vamos respeitar as placas de trânsito.